Fala, irmão, a graça e paz, tudo bem? A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno em 1 João, capítulo 5, versículo 19. Vá examinar. Não confie na minha palavra. Proteja a sua mente, porque eu posso ser um canalha e estar aqui para te enganar. Aí eu quero te fazer uma pergunta. Será que nós, cristãos, que ceiamos na igreja, oramos, lemos a Bíblia e tentamos nos afastar da aparência do mal, será que esta máxima de 1 João capítulo 5, versículo 19 é um fundamento enraizado em nossos corações e aferrados às nossas mentes? Será que verdadeiramente nós cremos nesta palavra que o mundo jaz no maligno? Ou é só um verbete que a gente se acostumou a verbalizar ao longo dos anos na igreja? Você alguma vez já parou para pensar sobre isso? Porque veja, a postura da igreja no século XXI, a postura da igreja sobre o novo mundo, sobre a nova plataforma, ela é muito reveladora. Ela mostra para nós que nós não cremos, muitas das vezes nós não cremos, mais de 80% do povo da igreja, ele não crê que o mundo verdadeiramente jaz no maligno, ou seja, é controlado por Satanás, seus ministros, seus anjos, seus obreiros e seus lavradores. Porque a postura da igreja no tocante à cultura de Deus, ela é simplesmente enganosa e deletéria ao próprio cristão. Eu vou te provar isso por meio de fatos tangíveis que você vê no seu dia a dia. A quantidade de pastores que estão na mídia, que querem entrar para a política, é uma coisa absurda. Pô. E isso me lembra muito um dos vários ensinamentos maravilhosos do apóstolo Paulo, que diz: nós não temos que nos envolver com a vida civil. Olha que coisa maravilhosa. Nós não temos que nos envolver com a vida civil. Olha a mente deste homem. Verdadeiramente era uma mente cristocêntrica, enraizada de corpo e alma, intelecto e coração na cultura de Deus. Ou seja, um soldado celestial no mundo dos homens, um soldado cristocêntrico verdadeiramente, que você via por meio das suas ações, os seus atos, os seus hábitos e o seu caráter. Nós não devemos nos envolver com a vida civil. O que ele está dizendo? Eu sou um soldado celestial. Eu sou um militar celestial. Eu não posso ficar perdendo meu tempo me envolvendo com coisas civis. Eu fui alistado no maior exército do mundo e serei cobrado por isto. Contudo, você vê hoje um monte de pastores envolvidos na política. E o que é a política? A política é a verdadeira religião. Porque a política, ela não trata da verdade. É isso que esses pastores analfabetos que aí estão, que foram levantados por Deus e serão cobrados, porque 1 João deixa muito... 1 João não, tem uma passagem de João que agora eu não lembro, eu acho que é 2 João 2,17, eu não lembro agora a passagem,
Diz que o homem só pode receber aquilo que vem do céu. Então o camarada foi levantado para pregar o reino, para falar de Deus, para dar testemunho de Deus, e recebe para isto. Porque o próprio apóstolo Paulo diz: digno é o obreiro do seu salário, porém para ele não é o suficiente. Então ele vai sangrar o povo, ele vai virar vereador, ele vai virar deputado, ele vai virar prefeito de uma cidade, ele vai sangrar o povo, ele vai se envolver com pessoas horríveis, pessoas religiosas, e dentro da religiosidade tem tudo que não presta. Tem a falsidade, tem o acanalhamento, tem a fofoca, tem a mentira, tem o assassinato de reputação, tem a ojeriza e a zombaria com o nome de Deus e afins. Ele está envolvido lá. Pô, mas ele não é um soldado celestial? Ele não deveria estar ali. Ele deveria estar verdadeiramente preparando a sua mente, estudando a Bíblia, examinando a palavra de Deus, para melhorar cada vez mais as suas pregações, os seus estudos dentro da igreja, para arrebatar, para convencer o homem do pecado, dos juízos da morte por meio do Espírito Santo de Deus. Porque é por meio de quem convence o homem do pecado, do juízo da morte, é o Espírito Santo usando os seres humanos. Mas não. Ele está envolvido nas religiões que ele não entende, que vai trazer grande escândalo para dentro da igreja. E assim, 1 João capítulo 5, versículo 19, está escrito: o mundo jaz no maligno. Será que nós da igreja verdadeiramente acreditamos que o mundo jaz no maligno? Eu quero te fazer essa pergunta, estou te fazendo essa pergunta desde o início do vídeo. Quando você se autoanalisa, qual é a resposta que sobe ao teu coração? Estando agora num mundo com um pecado que parece ser tangível, uma coisa assustadora, uma coisa absurda. Por isso Jesus diz: quando eu voltar à terra, será que eu vou encontrar fé? Quando eu voltar à terra, será que eu vou encontrar fé? Isso tem me preocupado, irmão. Porque aqui no canal, no próprio canal, o que nós temos hoje? Nós temos muitos pastores, filósofos, teólogos, ultra teólogos, ultra especialistas, ultra pós-graduado, ultra com mestrado debaixo do braço, ensinando que o Antigo Testamento não vale mais. E tem um montão acreditando. Um montão dizendo que o pastor dele é Jesus, quando ele rejeita aquele que Jesus enviou. Não se submete àquele a quem Jesus enviou. Escrito está: aquele que te recebe, recebe a mim. E aquele que a mim recebe, recebe ao meu Pai. Quando você não reconhece, estou falando para você, é diretamente você, que eu não sei o teu nome. Mas se eu soubesse o teu nome, eu não iria mencionar aqui para não te escandalizar, para não te pôr à prova, que eu não estou aqui para isso. Mas eu estou aqui para pregar a palavra para você, é uma palavra que você não gosta. Porque este é o verdadeiro evangelho. É pregar para você aquilo que você não quer ouvir, aquilo que você não gosta. Porque se eu tivesse que vir aqui, se Deus tivesse que me transformar num pastor para pregar para você aquilo que você quer ouvir, eu me recusaria e diria a Deus: me mata, mas eu não vou agradar esse idiota. Eu não vou agradar este idiota porque ninguém me agrada. O pau canta no meu lombo há 20 anos. Ninguém me agrada. Por que eu vou te agradar? Por que eu vou inverter a palavra que me foi entregue para te entregar para te agradar? Eu não agrado a minha mulher. Eu não agrado aos meus filhos, porque eu mesmo não me agrado.
Eu prego na presença de Deus e para Deus. Segundo Coríntios, capítulo 2, versículo 17 ao 18. Eu não prego para agradar homens ou para me agradar. Porque se eu me agradasse, meu amigo, eu não estaria aqui fazendo um vídeo para alcançar almas. Eu me recusaria a fazer isto. Jesus Cristo aboliu o Antigo Testamento? Jesus Cristo aboliu o Antigo Testamento? Não, mas os homens aboliram. Jesus Cristo não aboliu o Antigo Testamento, mas os homens, os mestres dos homens, aboliram. E aí o camarada que está aqui no canal diz que ele não segue homens, que ele segue Jesus. Não, você segue homens que aboliram o Antigo Testamento. Você não segue Jesus. Porque se você seguisse Jesus, você não teria abolido o Antigo Testamento. É a antiga lei, o antigo pacto. Conversa fiada é essa? Que papo furado é esse de antigo pacto? O pacto é real, tá aqui, tá vivo, diante dos meus olhos e diante dos teus olhos. Será que você nunca ouviu nenhum estudo que Jesus domina de forma oculta todo o Antigo Testamento? Que aquela sarça que não se queimava era o próprio Jesus? Você nunca ouviu isso? Você nunca ouviu que Jesus era a rocha Seixol, onde Moisés espancou, que só era para bater? Será que você nunca ouviu que Jesus era o maná, que Jesus era as cordonizes? Será que você nunca ouviu estas coisas? Que o Antigo Testamento todo, quem está ali, não é o Deus Pai. Deus Pai não pode lidar com o homem no estado que ele está. E para Jesus lidar com Moisés, ele teve que se esvaziar. Será que você nunca ouviu essas coisas? Quem está conduzindo o Antigo Testamento é Jesus. E assim como no Novo. O Antigo Testamento pariu o Novo. Ele é o pai do Novo Testamento. Como é que ele perdeu a autoridade? Que papo furado é esse? E você diz que você não segue nenhum homem. Não, você segue os homens. Só que você segue os homens carnais, você segue os homens malignos, você segue os homens, esses mesmos homens que disseram que a Bíblia precisa ser atualizada e estes homens estão te mandando para o inferno. Aí eu torno a perguntar, será que nós cristãos acreditamos mesmo na palavra de 1 João capítulo 5, versículo 19? Sinceramente, cara, de boa. Mais de 90% da igreja não acredita nisto. Porque se você parar para analisar, o pecado, ele tem muita força. Amigo, o pecado, ele tem muita força. Porque o pecado, ele está manifestado em vários nichos, em várias áreas das nossas vidas. Um é a avareza, outro é a inveja, outro é a violência, outro é a mentira, outro é a passividade, outro é envolvido com entorpecentes, outros não conseguiu se libertar da prostituição, outros não conseguem, em hipótese alguma, pegar a Bíblia para examinar a palavra de Deus, porque não conseguem entender que só tem uma forma de nós conhecermos a Deus. Eu, pastor, não tenho poder para fazer você conhecer a Deus. O máximo que eu posso fazer é pregar para você, te guiar. O caminho é esse aqui, ó. E é um caminho tortuoso, com curvas sinuosas, um caminho de grande sofrimento. Irmão, é de grande sofrimento. Irmão, o caminho é de grande sofrimento. Não é um caminho fácil. Eu estou nesse caminho há 20 anos e eu posso afirmar para você. Eu não sabia que o evangelho era isto. Restaurador de vida, porém de grande sofrimento, de grande provação, de grande calúnia, de grande humilhação, de grande perseguição, de grande provação.
O evangelho, ele é diferente de tudo. A cultura do evangelho, a cultura do Senhor Jesus, ela é muito alta, ela é muito grande. Ela está acima de todas as demais culturas. E para viver com Jesus tem que ser homem, tem que ser sujeito homem. O problema é que de onde nós saímos, nós aprendemos que ser homem é sair na mão com outro homem. Ser homem é dar soco na cara de outro homem. Nós aprendemos que ser homem é ser uma pessoa violenta. É uma pessoa que não leva prejuízo para casa. Ser homem, da cultura de onde nós saímos e que impera dentro das igrejas, ser homem é você aceitar a provocação, quando a Bíblia diz que Jó bebia a provocação como se bebe água. Eu desejo um dia ter essa estatura de sujeito homem. Jó era sujeito homem e só se converteu décadas depois por causa do pau que o próprio Jesus deu nele, que era um cara soberbo. Tem vídeo no canal falando dele. Era um cara soberbo que confiava no seu dinheiro, que confiava na sua condição social. A sociedade da igreja que nós vivemos hoje, onde está a confiança dela? A confiança dela está no nome sagrado de Jesus? A confiança dela está no poder da palavra de Deus? A confiança dela está no poder da oração? A confiança dela está no poder de imitar o caráter, os atos, os hábitos e as ações de Jesus? A confiança dela está verdadeiramente enraizada em Cristo Jesus? Você sabe que não está. Por isso a pergunta: será que nós, cristãos, acreditamos verdadeiramente que o 1 João, capítulo 5, versículo 19, eu não estou te falando o que está lá para você ir ler, para você ir lá e abrir a Bíblia e examinar lá, para você conhecer o próprio Senhor, e você vai ver quem é esse Deus gracioso, misericordioso, que verdadeiramente restaura a vida do homem, mas antes ele quebra a vida do homem, ele destrói a vida do homem, ele pulveriza a cultura maligna do mundo de onde nós saímos. O que é o mundo? O mundo é um puxadinho, a igreja é o puxadinho do mundo. Ou você nunca parou para pensar nisso? Então, infelizmente, aquilo que nós falamos, o mundo jaz numa... Isso é só um verbete. A gente só verbaliza com a boca. Mas nós nunca paramos para analisar o que nós estamos falando, porque tem um monte de cristãos aí ricos que eles não querem que Jesus volte. Falar para eles que Jesus está voltando, eles ficam apavorados. Porque a Nova Jerusalém deles é aqui, agora. Pô. Eles não querem que Jesus volte. Eles estão muito bem aqui, pô. Por que eles estão muito bem? Estão mergulhados no luxo, na facilidade, no conforto, nos seus contatos internacionais e nacionais, contatos grandes. Eles não têm relacionamento com moradores de favela, de periferia, da portaria. Eles não têm relacionamento com o pessoal da classe média. O relacionamento deles é com a aristocracia. Eles não querem que Jesus volte, porque se Jesus voltar vai estragar a vida deles. Então, será que a igreja verdadeiramente acredita nesse lance de que o mundo jaz no maligno, estando no Maracanã, estando em teatros, pastores curtindo jogos do Maracanã, pastores entrando em centro onde os caras estão cantando e contando piadas, pastores que estão frequentando teatros, pastores que precisam se ver como menininhos, como garotinhos e se recusam a ser chamado de Senhor. Não querem envelhecer, como se envelhecer fosse um crime. Será que nós acreditamos verdadeiramente que o mundo jaz no maligno? Será que a igreja atual acredita verdadeiramente que o mundo jaz no... O que você acha? Quero saber o que você acha. Só lembre-se, a rede social é uma plataforma de interagir. A rede social não é um púlpito onde eu estou ali de uma forma monóloga,
que é uma forma monólogo? E só eu falo. Não, a rede social é um diálogo. Eu falo e você reage. Isso é rede social, é interação. Se o vídeo falou com você, não deixe de botar um comentário aqui embaixo, se inscrever no canal, tocar no sininho. Ainda que você escreva aqui embaixo, eu discordo do senhor. Eu vejo a igreja assim, 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 acessado. Mas interaja. Porque para isso é rede social. Nos veremos no próximo vídeo. Um abraço e até lá. Tchau.